Atualmente eu faço consultoria para empresas na área de gestão empresarial e sou consultor credenciado do Sebrae também para micro e pequenas empresas. Nesse momento é só, né? Mas eu já fui comerciante, depois eu fui gestor. Família tradicional Ramos veio quando aqui? 1900, o seu pai? O meu avô. O seu avô? Meu avô veio em 1905, 1910. Bem no começo, então. Ele tinha uma propriedade na Cachoeirinha, aí ele teve 7 malárias, aí o médico falou, se você não for para a cidade, você vai morrer, né? Chega. Então ele abriu um bar, o Café Cervantes, né? Depois ele reformou em 1917, né? E depois meu pai nasceu em 1919, nasceu dentro do prédio da Casa Ramos, meu pai. Porque lá era uma residência? No fundo era residência, depois ele construiu o Sobradinho, onde hoje ali a Tecnet, ali... E ficou quantos anos a Casa Ramos? A Casa Ramos ficou de 1947 a 2008, 61 anos. O que deu que... por que fechou? Eu tive um problema financeiro em 98 ainda, e depois ela ficou patinando, né? O seu pai já tinha falecido? Meu pai faleceu em 85. Em 85? Então fez agora 39 anos que ele faleceu. Então eu vim para cá, eu era geólogo, vim para cá em 1984, eu estava trabalhando em Minas, em Goiás, prospecção de ouro e diamante. E eu vim para cá, eu ia dar aula no IBILS, eu estava sendo convidado aqui na Faculdade de Biologia, né, na área, aí tem um departamento. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, enquanto não vinha, e meu pai faleceu. Aí eu sempre tive gosto pelo comércio. Você que tocava, eu lembro. Aí eu, com meus 3 irmãos de sócio, nós reformamos a Casa Ramos, depois adquirimos o prédio do Kiko, então foi um período muito pródigo. Quando veio o Plano Real, eu tive uma dificuldade, eu tinha 10 mil de dívida, em 2 anos foi para 70 só de juro, né? O juro era absurdo. Então era aquele juro diário, né? Já tinha baixado a inflação, mas era um juro de 50% ao ano, 40% ao ano, né? Pra você ter uma ideia, hoje está alto o juro em 10%. Então ela era 40. Bom, eu tive essa dificuldade, depois ela descapitalizou, eu estava com alguma dificuldade e eu comecei a trabalhar fora, né? Eu comecei primeiro a trabalhar, nós ganhamos a eleição em 2000 com o Carneiro, eu fui presidente da Prodem durante 5 anos, fiz uma especialização em gestão empresarial, e depois da Prodem eu já fui gerenciar a Kimberlite, né? E da Kimberlite, um colega de trabalho me chamou para dirigir uma empresa em geologia ambiental como gestor de empresa. Na Kimberlite também como gestor. E eu, saindo dessa empresa, eu fui para São Paulo fazer gestão de uma empresa que chegou a ter 1.600 funcionários. Fiquei lá durante 9 anos, reestruturei toda a empresa. Ela também teve um baque financeiro, porque ela trabalhava para a prefeitura. De vez em quando tem um susto, né? E eu reestruturei toda essa empresa, saí dessa empresa em 2019. Nesse mesmo ano, o prefeito Fernando Cunha me chamou para... primeiro era para ser uma secretaria de zeladoria, mas não deu certo, eu fui para a Prodem, fiquei 1 ano e meio na Prodem. Eu fiz a transição da empresa de Barretos para Suzano, no transporte público. Fiz todo um diagnóstico para o prefeito da Prodem. E eu saí comecinho de 2021, no segundo mandato do prefeito, não participei mais. E a partir daí eu comecei a tocar minha empresa de consultoria. Então eu tenho experiência na área institucional, com a Associação Comercial, que eu fui presidente, ajudo no Clube de Campo também. Ajudei muito em 2000 também no Clube de Campo. O seu irmão ainda está... Não, agora mudou. Agora é o Roberto Ramírez, eu estou como tesoureiro e eu que fiz toda a estruturação financeira do Clube de Campo. E depois, então eu tenho experiência tanto na área comercial, na área de gestão, na área pública, que eu fiquei quase 7 anos na Prodem, né? Eu reestruturei toda a Prodem, porque na hora que nós pegamos em 2001, ela não tinha nem cartão de CGC na época. Reestruturei toda a Prodem, deixamos ela em ordem em 2005, em 2008 ela estava absolutamente em ordem, né? Então eu tenho bastante experiência
E devido a essa experiência que eu tenho, tanto no setor público como no setor privado, eu gosto do setor público, eu gosto de funcionário público, eu valorizo o funcionário público, diferente da maioria das pessoas. Eu acho que o funcionário público é um injustiçado, ele não é valorizado, às vezes, nem pelo próprio gestor, o próprio administrador das cidades. Sim. Então, eu sempre fui contrário, porque justamente é diferente você administrar um setor público do privado. E o setor público, o funcionário público, ele também precisa de motivação, ele também precisa de treinamento, ele também precisa entender que ele tem uma carreira ali dentro, e isso nunca foi visto dentro do funcionalismo. O Carneiro, eu acho que ele trabalhou bem nesse sentido, mas também longe do que poderia ser feito, mas eu dentro da Prodem fiz isso, né? Eu, durante todo o tempo que eu trabalhei na Prodem, eu posso dizer que eu não tive problema com nenhum funcionário público. Aqueles que são mais complicados, a gente vai motivando, vai trazendo eles para trabalhar junto, vai colocando no lugar certo, né? Então, com essa motivação, com essa experiência, que eu me coloquei à disposição de Olímpia para trazer uma mudança, de fato, para a Olímpia. E você já foi candidato anteriormente? Já disputou eleição? Sim, em 82 eu fui candidato a vice-prefeito, junto com o Joel Galindo, pelo PT. Na fundação do PT, naquela época, a ditadura exigia que os partidos tivessem candidatos, né? Senão ia acabar o partido. Então nós fizemos uma luta aqui. Saudoso Joel, né? O Joel Galindo, eu de vice, o Marcial, meu irmão, falecido também, de vereador, o seu Ângelo Cassante, na época com 60 anos de idade, trabalhador rural como vereador, e o Luiz Carlos Borges como vereador. Foi a primeira eleição que eu participei como vice-prefeito. Tinha 23 para 24 anos de idade. Teve êxito, assim, uma boa porcentagem de votos? Nós tivemos 2% dos votos, que foi considerado uma boa porcentagem, porque na época a ditadura também fez o voto vinculado. Se você votasse para governador no PDS, você tinha que votar até vereador no PDS. Então o Barreto era candidato a deputado estadual na época, né? O Franco Montoro era candidato pelo PMDB na época. Na época começou a abertura, começou a diminuir a pressão da ditadura, né? Então nós tínhamos dois contra-aliados aqui, né? Todo mundo queria votar no Montoro, porque ele era da oposição, e todo mundo queria votar no Marreta, porque era um deputado da terra. E nós saímos assim e tivemos 2% dos votos, né? O Marcial foi muito bem votado, mas não teve consciente, com 3 candidatos a vereador somente, né? E a partir daí, aí depois você não teve mais motivação? Ou não, saiu. Em 88 eu era presidente do PT, o Wallace Santana, falecido e saudoso também, saiu candidato a deputado estadual, teve 5 mil votos na época aqui em Olímpia, ele teve 8 mil votos como deputado estadual, foi muito bem votado. Em 88 saímos novamente, o PT saiu com o Marcial, meu irmão, como candidato a prefeito, Antônio Perrone a vice, eu saí como vereador, mas na época eu estava estruturando toda a campanha, nós tínhamos em torno de 15 vereadores, o Davidinho foi acho que foi o 5º mais votado, mas nós não tivemos quociente por causa de 54 votos, né, em 88. Depois disso, como eu fui ser presidente da Associação Comercial, eu não participei da eleição de 92, né? Porque eu achava que a Associação Comercial não tem que se meter em política, né? Então, respeitando os associados, eu acabei, ou eu me licenciava da Associação Comercial, né? Ou me licenciava do PT, ou me licenciei do PT. Em 96 eu também tive alguns problemas que eu não consegui, eu estava até numa época difícil da Casa Ramos. E em 2000, aí sim eu era candidato a prefeito pelo PT, e aí nós vimos uma oportunidade de ganhar as eleições se a gente nós uníssemos a oposição. E de fato foi unido na época o PMDB na época, o Carneiro, o Pituca, né? Tinha outros, né? E o PT, eu era o candidato a prefeito, tinha o Partido Verde, que tinha o Arantes, o William, né? E nós fizemos
tentamos fazer uma coligação, o PV não participou depois, e eu, para abrir mão de ser candidato a vice, porque foi um acordo, o MDB, algumas pessoas me viam como um radical, né? Chita. Chita, E foi até muito engraçado, porque depois quem deu dor de cabeça para ele foi o vice-prefeito, que foi o Guilherme Kiel, né? Depois houve um desentendimento lá. Então eu sempre tive participando muito da vida pública, né, do PT. Depois eu tive um problema interno dentro do PT, e devido a toda essa dissidência que houve dentro. E devido a isso eu resolvi me afastar um pouco da vida pública partidária e política, né? Sempre participando, depois quando eu fui para São Paulo, continuei com todos os contatos, principalmente quando eu trabalhei em São Paulo, na época que o Haddad foi prefeito, eu conhecia os secretários, enfim. Mas fazia as campanhas, né, do PT, tanto no município, quando foi o Hilário, tudo, quanto o governador, presidente. Mas me afastei realmente da política. E voltei no ano de 2022, na época da eleição do presidente Lula, né? Aí eu já estava em Olímpia, né? Teve a pandemia, que essa pandemia atrapalhou, eu não participei da eleição de 2020. E 2022, então, eu fiz uma campanha muito ativa do presidente Lula, né? Para deputados, nós tivemos deputados bem votados que nós... Então a minha vida partidária é essa. Você sempre foi PT? Acho que é um dos únicos que não mudou aqui de partido, talvez. Eu sou fundador do PT em 1981, era estudante. Recebeu o Lula aqui, não foi? Recebi 2 vezes o Lula. Em Olímpia? Em Olímpia. Recebemos em março ou abril de 1982. O Lula ele é muito sagaz, é muito esperto, né? Ele falou, eu vou fazer um giro pelo interior. Ele ia ser candidato a governador, não existia... Assim que foi fundado o PT? O PT foi fundado em 80, porque em São Paulo. 80 eu participei lá em São Bernardo do Campo a convite do ex-prefeito Tito Costa, Alemão, Lula, etc. E foi lá em São Bernardo, né, que nasceu. Sim. Nasceu em 1980. Em 1981, através da deputada Irma Passoni, e o Milão Passoni, que é o marido dela, o seu Ângelo Cassante era primo ou sobrinho do Milão, eles eram parentes. E nós fundamos, eu era estudante ainda em São Paulo, de geologia, eu, o Adriano, diversas pessoas, estudantes, fundamos o PT aqui em Olímpia em 81. Em 82, eu recém-formado já me meti nisso, porque o Marcel queria sair e a gente sempre foi muito lutador, né? E saímos mesmo. E eu sempre estive no PT. Sempre teve. E agora pelo PT também. Pelo PT. O que levou você, então, você já fez todo esse retrospecto, a ser pré-candidato? Você acredita que, eu não digo nem que há chance, todo mundo tem a chance, mas o que leva você a disputar em meio a esses grandes caciques que a gente está vendo aí? Me levou porque eu acho que eu tenho chance. De fato, as chances não são grandes, são pequenas as chances. Mas eu saí no intuito de ganhar a eleição. Eu poderia, de uma maneira talvez estratégica, né, ou tática, vamos dizer assim, sair candidato a vereador, que eu teria uma boa votação. Nós temos uma boa chapa de vereadores, poderíamos eleger 1 ou 2 vereadores. E vou colocar alguém, por exemplo, o William se colocou como candidato a prefeito, ele trouxe o Juninho Fonseca para ser candidato a prefeito, mas eu sempre tive convicção que nós temos chance de ganhar a eleição. Por quê? Porque eu entendo que está relativamente polarizado entre o ex-prefeito, né, o Geninho, e o Zaccarelli, que é apoiado pelo prefeito. Na minha opinião, e tem talvez o candidato, o Tarcísio, talvez mais pela extrema-direita, né? Eu entendo que esses 2 candidatos, eles são de lados opostos, mas eles são do mesmo tipo de interesse. Eles têm os interesses são, por exemplo, o atual prefeito é em grandes obras, em grandes estruturas, sempre olhando o vale do turismo, e o ex-prefeito sempre nos negócios, né? Na época dele vieram esses empresários e tal, e sempre com esse olhar. O turismo deu uma deslanchada. Deu uma deslanchada na época do ex-prefeito.
Só que já na época a cidade ficou abandonada, ficou com muita dificuldade, a Santa Casa estava com muita dificuldade, as ambulâncias, a cidade estava feia, não foi, né? Com o atual prefeito a cidade está melhor, mas não tem o lado humano, não tem olhar para o povo, olhar para o funcionário público, né? Então eu venho com essa bandeira, é olhar para a cidade. Então nós vemos os comerciantes do centro abandonados, infelizmente com a associação comercial em desentendimento com o executivo. Eu tenho experiência na associação comercial, tenho experiência em parceria com o Sebrae. Na época do Carneiro nós fizemos uma parceria excelente com o Sebrae, no Festival do Folclore, e olhando para o pequeno ainda, aproveitar as estruturas que tem na cidade, as boas estruturas, tem quadras, tem as praças podiam ser melhoradas, principalmente nas praças dos bairros mais afastados, povoar essas quadras, finais de semana, trazer o jovem para o esporte, trazer o jovem para a cultura, aproveitar, são pequenas coisas mesmo, grupo de hip hop, skate, enfim, você povoar as praças lá do Harmonia, da São José, do Santa Ifigênia, Coab 4, Santa Rita. Mas dá continuidade às grandes obras. Lógico. Que estão sendo deixadas. Sem dúvida. As obras estão... O que nós queremos? O ser humano dentro dela. Né? Tem quadras, outro dia eu recebi queixa de uns pais que chegaram numa quadra, tinha uma pessoa lá meio que distribuindo droga e tal. Então nós temos que ocupar o espaço, você até melhora a questão da segurança, porque se você traz o jovem para ocupar a cabeça, para se divertir, para fazer um esporte, fazer uma cultura, ele não vai procurar bobagem, não é? Então, nesse sentido, eu entendo que a população de Olímpia gosta de mudança. Tanto é que em 2000 nós saímos como os azarões, numa época dessa, em junho, o ex-prefeito Zé Risati estava lá na frente, estava com 40 e tantos %, e nós lá com 10, 15%. E nós, levando a nossa proposta para a população, nós ganhamos a eleição. O mesmo ocorreu com o Walter Gonzalez, em 2008. Ele saiu debaixo de um quieto, na periferia, nas pessoas que não se pronunciam, porque Olímpia, infelizmente, as pessoas se pronunciar, às vezes a meu favor, perde emprego ou ninguém compra mais dele, enfim. Então as pessoas votam caladas. E nesse calado, a gente vai, pela beirada, a gente vai indo devagarinho, e eu acredito numa vitória. Sem dúvida, não só aí eu poderia, mais uma vez eu posso dizer que eu poderia me aliar a um ou outro candidato e ser candidato a vereador, mas eu acredito na vitória. Tenho uma equipe fantástica de técnicos, pessoas que têm também experiência na área pública. Estamos fazendo nosso programa. Você já tem uma vice, né? A vice, a Luzia Contim, ela tem muita experiência na Anvisa, ela é doutora em farmácia, né? E ela é advogada. Ela demonstrou aqui em Olímpia a capacidade de gestão dela na Santa Casa. No período dela, 1 ano, a Santa Casa deu lucro, né? Porque ela sabe trabalhar. E a Luzia, como vice, ela inclusive foi muito bem aceita, né? Eu sou muito elogiado por essa minha escolha, pela escolha do meu partido. Eu submeti, foi uma escolha pessoal, mas eu submeti ao meu partido, que a recebeu de braços abertos. Ela estava logicamente filiada, mas demonstrou toda a capacidade que ela tem, e com certeza nos ajudará a implantar uma administração pública eficiente em Olímpia, não só tecnicamente, como a gente tem que dar o braço a torcer, que atualmente tem sido, mas com humanidade. Você já tem uma chapa já de vereadores, né? Pré-vereadores, digamos. Sim, são os pré-candidatos, confirmados nós temos 11 candidatos, e tem uma meia dúzia que ainda está um pouco em dúvida, é o que eu falei. Para ser candidato pelo PT, você precisa ter muita vontade, muita firmeza, porque você pode ser prejudicado no seu comércio, no seu trabalho. Então tem uma meia dúzia de pessoas, nós esperamos sair com a chapa completa de 14 vereadores. A convenção quando será? A convenção será no dia 26 de julho agora. Nós pedimos à Câmara Municipal, espero que eles nos
cedo ao espaço. Sim, é democrático, né? Sim, é que eles estão demorando um pouquinho, né? Não, tá certo. Bom, eu quero abrir os microfones, então, para que você dê as considerações finais, sem pedir voto, porque não pode ainda. Não posso poder. Só vai pedir voto quando a convenção permitir, né? Exatamente. A gente está fazendo com os pré-candidatos essa entrevista, é interessante para a população saber, né? E está aí, então, aberto o microfone. Então, é justamente isso. Nós pré-candidatos, como a campanha até é mais curta, antigamente era 90 dias a campanha, agora é 45 dias. Então, a gente precisa já começar a conversar. Eu agradeço o teu espaço aqui. Estamos abertos. Nós temos diversas propostas diferentes, né? Nós vamos fazer o tarifa zero com os ônibus, ter o transporte público gratuito. Você acha que pega o ônibus? Porque o ônibus eu vejo muito poucas pessoas. Mas não é nem questão do preço, talvez. É questão do preço. Né? Você acha? Porque uma pessoa que gasta R$ 4,10, ida e volta R$ 8,00 por dia, 8 vezes 5, R$ 40,00 por semana, vezes 4, R$ 160,00 por semana. Essa pessoa, ela às vezes vai a pé. Ou às vezes ela arranja uma carona, ou às vezes ela compra uma moto, uma motinha. Então, são diversas coisas. Primeiro, a quem não tem capacidade de andar de ônibus porque não tem dinheiro, vai andar. Quem já tem no trabalho, nós vamos melhorar. Que jeito que nós vamos melhorar? Aumentar a frequência, a pontualidade e um app. É um aparelho que você pega no celular, você sabe aonde o ônibus está. Eu já estava instalando isso na Aviação Suzano. Eles já estavam implantando... A Suzano veio depois da Utinga? Não, a Suzano veio depois da de Barretos, né? A SARR, a Utinga, né? Acho que foi a primeira. Foi a primeira, quando eu que fiz a concessão pública, tinha ônibus eu lembro com da ar-condicionado, tudo, né? Os micro-ônibus. Os micro-ônibus. Que eu acho que pegaria, talvez, exatamente, os micro de novo. As ruas são estreitas, tal, e tinha ar-condicionado. Agora acho que já estão colocando ar-condicionado. Então, com ar-condicionado, pontualidade e a Suzano já estava colocando. Eu estou aqui, por exemplo, eu falo, eu preciso ir lá para a Vila São José. Onde que eu vou? Ele vai me dar o roteiro. Eu posso pegar um ônibus lá, às vezes ali na Américo Brasiliense, vou até a rodoviária, lá pego outro ônibus e vou para a Vila São José. E tudo com horário pré-estabelecido. Então a pessoa ela vai começar a andar mais de ônibus. E qual é que é a vantagem disso? A vantagem disso você diminui o trânsito, porque as pessoas vão deixar o carro em casa, você dá mais conforto para o trabalhador. As empresas também vão fazer uma economia, as micro e pequenas empresas não vão pagar o Vale Transporte, esse dinheiro elas economizam e o dinheiro que descontava do funcionário, ele vai ficar com ele no bolso para gastar no comércio. Então o comércio vai se dar bem também, porque também ele não vai precisar pagar o Vale Transporte, né? Segundo, o meio ambiente. Quando você diminui o número de carros na rua, de motos, você tanto diminui a emissão de gases, como você diminui o número de acidentes também, porque tem muitas pessoas, está aumentando o número de acidentes em Olímpia, principalmente de moto, porque as pessoas estão andando de moto porque é mais barato, né? Então, e elas vão passar a se utilizar, então, do transporte. Mas que jeito, que dinheiro, né? O município já subsidia, porque essa tarifa 4,10 ela não é real, porque ela é muito mais cara, porque justamente anda pouco, né? Mais de 60% idoso e etc. Exatamente. O último levantamento eram 54 mil passageiros por mês, né? E cerca de metade deles eram de idosos que não pagavam. Tem também a gratuidade do aluno, né? Então, a gratuidade do aluno, o governo do estado ele pode continuar pagando a meia passagem, porque ela vai ter uma tarifa, né? A tarifa. O FNDE do Ministério da Cultura, da Educação... Mas o governo estadual e federal, eles não repassam para o transporte. Repassam. É só a prefeitura que banca. Não, senhor. Repassa, o governo do estado paga as meias passagens dos alunos da estadual e o governo federal paga tanto do transporte rural quanto do transporte municipal para quem mora mais de, se não me engano, 1 quilômetro.
né? Então eu que fazia essa. Então eu tenho um conhecimento muito grande na área de transporte público. Seria a Olímpia, mais uma vez, seria um dos pioneiros. Hoje tem cerca de 103 cidades que já são gratuitas. Tá certo que a maioria delas são cidades com 50, por exemplo, o Jales é gratuito, né? Perto de São Paulo, São Roque, se não me engano. Maricá, que é uma prefeitura do PT, que tem acho que acima de 200 mil habitantes, é gratuito. Caucaia, no Ceará, é gratuito, é acima de 100 mil habitantes. Então, nós estamos aproveitando essas experiências. O governo federal e alguns deputados, inclusive a deputada Luísa Erundina, já propôs uma lei que o próprio ente federativo, o governo federal, vai dar subsídio para que haja ou barateamento da tarifa ou tarifa zero para os municípios, porque os municípios estão extremamente sacrificados, porque eles estão subsidiando muito o transporte público, porque ele se tornou muito caro, às vezes nem sempre de boa qualidade. Então, já existe esse movimento, né, na área federal para subsidiar os municípios. Ficaria mais fácil a prefeitura comprar os ônibus e manter, do que uma empresa particular levar um certo prejuízo. Porque não vai cobrir totalmente as despesas, remunerar a empresa como ela deve ser remunerada ou espera para fazer investimentos. Então a prefeitura tem os próprios ônibus. Mas você como já teve. Eu já inovei quando eu estava na Prodem em 2020, estava aquele problema, porque a Suzano estava tendo muito prejuízo, parou, então ela estava ameaçando nos deixar. E eu, a pedido do prefeito Fernando Cunha, já vi uma emergência, né? O que nós faríamos se ela fosse embora? E eu, junto com a secretária de administração, a Eliane, nós já fizemos um tipo de licitação que é locado os ônibus. Então esses ônibus aqui em Olímpia, eles já são locados, eles não ganham por passageiro. Eles cobram do passageiro, eles já recebem uma receita e o que faltar da locação, eles recebem do município. Então já é um tipo... Jaboticabal fez da mesma maneira, né? Eu fui olhar em Jaboticabal em 2020, o ex-prefeito lá à época, ele já ia fazer gratuito, e nesse sistema você paga por locação, por quilômetro rodado o ônibus, né? Então o ônibus, e você faz exigência na qualidade dos ônibus, né? Quais ônibus que você vai precisar? Queremos com ar-condicionado, eles têm que manter a pontualidade, eles têm todas aquelas regras, mas eles vão ganhar por quilômetro rodado. Então, para eles é interessante até que se rode mais, né? Logicamente que nós não vamos fazer a besteira de deixar eles rodar à toa, não. Nós vamos com o tempo, isso logicamente vai levar um tempo para se adaptar. Assim, há aumento de demandas de 400%. Mas toda a população pagaria, mesmo aqueles que não andam de ônibus, para aqueles que andam. Exatamente. Por quê? Porque se você deixar o seu carro em casa e andar de ônibus, você vai estar contribuindo com um trânsito mais seguro e com um meio ambiente mais saudável. Então, nós temos que subsidiar, sim. E outra, isso é uma maneira de você fazer uma distribuição de renda. As pessoas de baixa renda serão contempladas e serão agraciadas com isso, de duas maneiras. Quem é diarista, quem é cuidadora e quem paga o seu próprio transporte, ela vai ficar com dinheiro no bolso e vai gastar no comércio. Porque o salário às vezes é apertado, dá só para o supermercado, para o aluguel, para as coisas do dia a dia. Vai sobrar um dinheirinho e vai gastar no comércio, que está em dificuldade. E nós vamos olhar o comércio também. Bom, o debate é grande, já viu que assim que as convenções se firmarem, a gente retorna então, Márcio, você com os outros candidatos, e a gente levanta, né? Quem sabe a gente faça até um debate de novo, ou no fórum, ou na OAB, né, aberto com todos os candidatos. Eu acho essencial esse debate para você ver. Exatamente. Há ideias que eu não concordo, que você concorda, e talvez isso é democracia. Um convence o outro. Olha, um dos ou respeita a opinião do outro. Além de um dos motivos de eu achar que eu tenho condições de ganhar a eleição,
implementar a democracia. Eu acho que é importante nós termos sempre a democracia. E o debate é democracia. Agora vamos ter 13 vereadores. Essas ideias, com certeza, vão Exatamente. ser muito debatidas. Exatamente. Audiências públicas. Enfim, né? Eu estou pronto para o debate, eu acho boa a ideia do debate. Já fica já lançado vi uma aqui aos paródia. colegas sérios, vamos fazer um debate. E pode a imprensa se unir para Sim, fazer um debate. vamos fazer. Estou à disposição. Eu acho que é a melhor maneira. A população ela tem que conhecer os seus candidatos, né? E nada como um debate sem agressão, sem nenhum tipo de, né? Aquelas coisas. Não, vamos colocar a nossa ideia. Eu tenho um programa que eu acho que é bem diferente dos outros 3 candidatos, talvez 3, né? 2 ou 3. E eu quero colocar que a população conheça. E vamos debatê-los. Então, agora sim, as suas últimas palavras, sem pedir voto. Concon, eu agradeço mais uma vez a você a ter colocado à disposição eu conversar com os seus espectadores, essa audiência que a gente sabe que é grande, Sim. esse jornalismo que você pratica, um jornalismo profissional, investigativo, enfim. Eu agradeço mais uma vez e espero que nessas verdade. eleições o debate esteja sempre aberto a todos os candidatos. Muito Sempre. obrigado. Muito obrigado.